E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Generics, que é uma funcionalidade, vamos assim dizer, que vai chegar aí quando a versão nova do Go, tá? Vai lançar. Na verdade, ele já existia de uma certa forma. A gente vai ver aqui um pouquinho a diferença, como que a gente faria um certo código antes dessa versão 1.18 e como a gente faz agora com essa nova atualização. O Go 1.18.1 ele ainda está em beta, tá? Então esse vídeo ele vai ser antes da release oficial mesmo. Mas eu já estou fazendo ele exatamente para vocês já irem pegando já a ideia e quando lançar não ser uma novidade tão grande, sabe? Porque realmente vai ser algo muito útil, muito útil mesmo para poder utilizar ali no seu código, no seu dia a dia. E pelo menos quando lançar você já vai poder sair implementando já vai ter as manhas de como fazer. Beleza? Então vamos lá. É, então, Generics em Golang parte 1. Eu vou fazer dois vídeos, tá? Porque eu fiz um vídeo, ficou 30 minutos o vídeo e eu achei melhor dividir ele em dois. Essa aqui vai ser a parte 1. Tomara que não fique tão grande, né? De qualquer forma. Então vamos lá. O que são generics? Generics, então, é a programação genérica, é um estilo de programação no qual os algoritmos são escritos em tipos a serem especificados posteriormente. Então, um código genérico, basicamente, você define os tipos dele depois de você, na hora que você for usar. Você fala que ele é um tipo N. O tipo N ele é um tipo genérico. O tipo genérico ele é como se ele fosse um tipo vazio. Ele implementa qualquer tipo. E como ele é um tipo N, você só vai falar qual é realmente o tipo dele quando você for usar o código. Então você fala assim, sei lá, name é do tipo string, é do tipo N. Aí na hora que você for usar o name, você coloca name igual a string. Ele vai deixar. Porque você tá meio que definindo o tipo dele depois. Porque você já falou que ele é um N, então ele vai aceitar qualquer tipo, tá? Então é basicamente isso os generics. O que são interfaces? Então, constraints especificam os requisitos que um certo tipo precisa satisfazer. Em generics em Go, constraints são as interfaces. Uma interface é válida se a sua constraint é implementada. Então, o que é uma constraint? O que é uma interface? Basicamente por exemplo, eu crio uma interface que implementa os métodos teste 1, teste 2 e teste 3, tá? Para essa interface ser satisfeita, todos os critérios dela serem completos, você basicamente tem que me passar um valor, me passar uma struct, me passar uma outra interface que tenha a implementação do teste 1, 2 e 3. Senão, a interface não vai ser completa, então os requisitos dela não vão ser todos completos e a interface vai ser inválida. Então, basicamente, uma interface ela define o que ela precisa ser feita, quais os requisitos que ela precisa para poder ser uma interface válida. Então, ao pé da letra seria: programação por restrições é um paradigma de programação que se refere ao uso de restrições na construção de relações entre variáveis. Consiste em especificar para uma solução que critérios esta tem de cumprir. Então é basicamente isso. Você define quais os requisitos daquilo para poder ser cumprido, para poder ser completo, certo? Então, generics em TypeScript. Eu usei o TypeScript como exemplo porque é uma linguagem mais fácil de entender. Eu pelo menos acho ela super fácil de entender. E é uma linguagem que está sendo bem utilizada ultimamente, tá? Então vamos lá. Generics em TypeScript. Definindo um ou N tipo aceitos. Então você tem aqui essa função, por exemplo, userTest, que ela recebe um user. Mas qual é o tipo do user? O tipo do user aqui é userTest1, ou userTest2, que é identificado pelo pipe, tá? Então quando você quer que uma função aceite um ou mais tipos, então você não quer aceitar um N, qualquer coisa. Mas você também não quer aceitar um tipo específico. Você quer que uma variável seja uma coisa, ou outra, ou outra, ou outra. Pode ser vários tipos, tá? Então você coloca um pipe entre os tipos que você quer que ela aceite. Isso vai fazer com que fale assim pro TypeScript, ó, nessa função só pode aceitar os parâmetros desses tipos aqui. Tal, 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 tal. Beleza? É isso. Definindo o tipo a ser recebido. Então você tem uma função identity que você define o tipo antes de você instanciar. Então você define o tipo, o argumento que você passar por parâmetro vai ser desse tipo que você definiu e o retorno dessa função vai ser desse tipo que você definiu. Então você fala, a identity, eu quero que a identity receba os parâmetros do tipo string. O meu argumento que eu passar por parâmetro vai ser string e o retorno vai ser string, porque foi o tipo que eu defini, tá? Então tem essa forma também.
recebendo qualquer tipo por parâmetro. Você também pode receber um N no TypeScript, tá? Então você pode receber um argumento de qualquer tipo, no caso uma interface vazia, no qual você pode mandar qualquer coisa literalmente para lá para dentro, tá? Então, usando como exemplo aqui, você tem a função identity, que aqui eu estou instanciando string e passando uma string. Então, eu posso fazer isso, eu posso instanciar, falar assim, ó, eu quero mandar uma string aí para dentro. Então, eu vou mandar uma string. O que, que ele vai fazer? Ele vai tornar esse type, esse type, esse type como string. Ou seja, o meu argumento vai ser do tipo string e o retorno da função identity agora vai ser string, tá? Ou então eu posso mandar um number. Eu mandar 1, 2, 3, 4 para lá. Então aqui vai ser number, aqui number e aqui number. Então meu argumento vai ser do tipo number, meu retorno vai ser do tipo number, porque eu instanciei a tipagem number, tá? Então eu também posso ter um anytype. O anytype, ele recebe qualquer coisa, como o próprio nome diz. Ele recebe um n, então eu posso mandar tanto um número quanto uma string lá para dentro. Esse é o tipo n, tá? Você pode mandar qualquer coisa lá para dentro que ele vai aceitar e ele vai assumir o valor da variável, tipo inferido, que eles chamam, dentro da função, tá? Então, como que era no Go antes da versão 1.18, tá? Como que a gente fazia antes, se a gente quisesse usar parâmetros genéricos, vamos assim dizer. Antes, no caso hoje, né, vamos assim dizer, porque ainda não teve release, mas você tinha um tipo interface que basicamente assumia o N, tá? Então o tipo interface no Go é o nosso N. Ele é o que chamam de interface vazia. Então sempre quando você vê uma função genérica aceitando um tipo interface como parâmetro, você podia mandar qualquer coisa. Tanto que tem até a função print do Go, né? Então interfaces vazias são usadas pelo código para manusear valores com tipos conhecidos. Por exemplo, fmt.print recebe n argumentos do tipo interface. Então aqui pode ver até o reticências. Se você ainda não viu isso do reticências, eu vou deixar um card aqui para você ver como funciona. E você tem um interface. O interface aqui está dizendo basicamente assim, ó, a função print ela recebe qualquer tipo, podem ser várias variáveis de qualquer tipo aqui dentro para poder printar. Então eu posso mandar aqui uma string, eu posso mandar um int, eu posso mandar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa aqui para ele poder printar, tá? Então o interface ele era o nosso n antes da versão 1.18. Beleza. Então, e se quisermos aceitar dois ou mais tipos em um método? Então, no TypeScript eu já mostrei que era você colocar com um pipe os tipos que você queria aceitar. Então, userTest 1 ou userTest 2 ou algum outro tipo que você quisesse e assim por diante. Então, e se quisermos apenas aceitar dois tipos em um método, como faríamos a versão Go abaixo da 1.18? Então, no Go, você teria que aceitar uma interface e você fazer um switch case nessa interface para saber qual é o tipo. Então, você pegaria a variável, daria um ponto entre parênteses type. Aí você diria assim, essa variável que eu recebi é do tipo userTest1? Não. userTest2? Não. Então dá um erro aí falando que eu não quero aceitar esses tipos, tá? Isso torna, além de você ter que fazer uma validação a mais, deixa o código um pouco mais feio, né? Porque você tem que ficar validando isso toda hora, ao invés de só não deixar entrar uma variável desse tipo lá dentro. Então, com as versões abaixo no 1.18, tudo era interface. Assim, você tinha que aceitar dentro do valor e dentro do método, verificar se o tipo dele era um do que você esperava. E se não for, você dá um erro. Então, isso deixa muito ruim o código, tá? Eu, pelo menos, não curtia muito. Então, o como que passa a ser a partir de agora, né? Então, como que é depois da versão 1.18? Até coloquei aqui um tweet do pessoal lá da Golang. Go 1.18 Beta 1 is available with generics. Então, vai começar a vir a parte de generics agora. Então, o Go aceita outras formas de definição de interfaces e tipos. Então, agora você consegue definir, assim como no TypeScript, vários tipos e interfaces antes de você definir o seu método. Então, você pode ter aqui P e Q, que vão ser o nome dos tipos, e o tipo. Então, eu posso falar, ó, P e Q, ele vai ser do tipo interface tal. E o R vai ser um tipo de outra interface qualquer. Então, eu posso definir entre chaves, se eu não me engano é o nome disso, ou colchetes. Eu realmente confundo os dois, tá? Mas você pode definir, antes da definição da variável, quais os tipos que vão ter dentro da sua função. Então, por exemplo, P e Q vai ser do tipo interface e R vai ser do tipo another interface. E aqui ele aponta como constraints os tipos e interfaces, tá? Então, interface e another interface são tipos
constraints, interface, chama como quiser, tá? Então, ordenação em Go. Então, se eu fosse fazer algum tipo de ordenação em Go, como que eu faria? Eu teria uma função do tipo sort, ela seria sort, que ela receberia um dado de alguma interface dentro dela. O que é essa interface? O que essa interface precisa para ser implementada? O que ela precisa como requisito? Ela precisa que os métodos len, que retorna int, len, que recebe ijint, recebe e retorna booleano, e o tipo e a função swap, que recebe i e j como inteiro. Se essas três funções forem implementadas, a interface com o nome interface vai ser satisfeita, certo? Então é isso que precisa para uma interface ter seus requisitos completos, vamos assim dizer. Beleza, isso aqui seria uma ordenação no Go hoje. Mas como a gente realmente queria que fosse? A gente só queria que fosse uma função sort que recebe uma lista de algum tipo de elemento, nome, de alguma coisa, e a gente mande uma lista lá pra dentro e ela retorna ordenado, certo? A gente quer que seja fácil, assim, na hora da implementação. Mas como a gente faria? Então, como deveria ser? Deveria ser uma função sort que recebe um tipo element, então qualquer tipo, alguma interface, e esse element, ele vai ser a lista de elementos aqui de dentro, tá? Então, a gente recebe uma lista de algum tipo genérico, esse tipo vai ser quem define a interface dentro da minha função, no qual vai me retornar a lista ordenada, tá? Então, aqui pode ver tipagem da lista, beleza. Então, ordenação genérica, como a gente faria para essa ordenação que a gente quer ser genérica hoje, assim no Go? Como que seria hoje a partir da versão 1.18? A gente poderia falar com que uma função sort, ela recebe como parâmetro de tipo, né, vamos assim dizer, um element. Que é esse element? Ele é uma interface que implementa o método less, que é do tipo y, que implementa element e retorna um booleano. Então pode ver que a gente implementou um element aqui, só que a gente pode reutilizar essa variável, esse tipo element, dentro dos meus parâmetros e também dentro da minha tipagem. Então aqui eu tô declaração do tipo, então aqui eu declarei o tipo element, que ele é do tipo interface, que implementa less, só que eu também coloquei ele como tipo ali no meu parâmetro do less e nos meus parâmetros dentro da minha função. Então, o que acontece aqui? É até difícil de explicar. Aqui eu tenho a definição do element. Eu defini esse element. Ao mesmo tempo, eu posso usar ele como parâmetro e como retorno e assim por diante. Eu consigo usar ele em qualquer canto da minha aplicação a partir do momento... Da minha aplicação, não é? Da minha função, ali dentro do contexto da minha função, a partir do momento que eu instancio esse element. Então, uso do tipos por parâmetro. Eu instanciei ele aqui e já consigo usar ele aqui como parâmetro e aqui como parâmetro. É basicamente isso, tá? Então, ele vai ser do tipo... Eu vou receber um y que é do tipo element. Mas quem é element? Element é uma interface que implementa less. Basicamente isso, tá? Então a constraint é a interface, mas o tipo passado por argumento pode ser qualquer tipo que implementa essa interface. Então não precisa ser exclusivamente element. Para essa função sort ser satisfeita, ela basicamente precisa receber como parâmetro alguma coisa que implementa o método less, tá? Então o método less que recebe qualquer tipo como um parâmetro, tá? Então ficou bem confuso, já vai dar para entender melhor agora no próximo slide. Então, repassando aqui a função que a gente desenhou no slide anterior, como que a gente implementaria essa confusão toda para poder dar certinho? Lembra que eu falei que uma constraint, uma interface, para ela ser satisfeita, ela precisa ser... Os métodos que ela implementa precisam ter sido implementados em uma outra interface. Eu não preciso mandar um element lá para dentro. Eu posso mandar uma interface Otávio que implementa o método less, ele vai aceitar. Então, como que a gente faria? Eu posso implementar um tipo qualquer, um tipo book aqui que implementa qualquer campo, não importo com isso. Ele me implementa qualquer campo aqui dentro, tá? Aí eu posso implementar a função less. Então lembra que eu falei que precisa ser satisfeita? A função less, ela implementa book. Então, quem é o book? É a minha struct. Então, book implementa a função less agora. Então, se eu der book ponto alguma coisa, vai aparecer lá less. Porque book, ele tem implementação de less dentro dele. Ele recebe o que como parâmetro? O próprio book. Então eu estou dizendo assim, eu vou ordenar esse cara
Então essa função ela recebe como parâmetro o próprio elemento para poder ordenar, certo? E ele retorna um booleano, assim como pede aqui, ó, less recebe o próprio elemento e retorna um booleano, tá? E eu vou instanciar uma lista, porque o meu intuito mesmo é uma ordenação. Então eu vou instanciar uma lista de quê? De book, que é a interface, que é a struct que eu desenhei antes. Implementando essa listagem, eu vou falar assim, ó, sort. Eu tenho uma interface aqui chamada... Eu tenho uma interface, não tenho uma struct, eu tenho um objeto, uma interface, uma constraint aqui chamada book. O que esse book implementa? Ele implementa um método less. E eu vi que você precisa de um método less implementado para você poder aceitar a minha interface. Então eu tenho aqui, toma a minha constraint book, e para você ordenar, eu quero que você ordene essa lista da tipagem de book. Basicamente isso, tá? Então eu criei um tipo book e eu falo que book implementa less. O que a minha interface element aqui precisa? Alguma coisa, não precisa ser element, só que essa coisa implemente o método less, que é exatamente o que está acontecendo aqui. O meu book ele implementa less, tá vendo aqui? Então eu consigo passar para dentro da minha função qualquer coisa que implementa a função less. Não precisa nem ser uma struct, se eu criar uma interface Otávio que dentro tem o método less e eu passar como parâmetro para essa função sort, ele vai aceitar, contando que ele implemente esse método que ele pede, beleza? Então, como que eu implementaria aquela coisa que eu mostrei lá no TypeScript, como eu implementaria aquele mesmo código em Go hoje, tá? Então, a nível de compilação, o Golang assume o tipo inferido da variável. Então, o n, quando você fala um n, se eu mando uma string lá pra dentro do método ele não vai ser um n, ele vai ser uma string, tá? Porque ele é uma interface vazia, ele não é o tipo n, ele é o tipo n, que é uma interface vazia que implementa o que ele recebe, tá? Então, interface recebe um alias de n na versão 1.18. Então, você não vai ver mais, não é que não existe mais, mas acredito que mais pra frente ele vai ser descontinuado. Mas agora é n, você não usa mais interface com essas chaves aqui, tá? Então, como que seria aqui no Go? Eu implementei o userTest1 e o userTest2, igual eu implementei lá. E definindo um N tipo aceitos. Então, como a gente faria aqui no Go? Lembra que antes da versão 1.18 a gente tinha que fazer um switch case? Então, como seria aqui agora? Eu posso falar que o tipo T, ele é ou userType1 ou userType2. Também agora é pipe. E eu falo que o user ele vai ser do tipo T. Quem é o tipo T? Ou userTest1 ou userTest2. Então você consegue definir antes agora da definição da sua função quais os tipos que você quer que existam dentro daquela função. Eu quero que exista um tipo T, que é um desses dois aqui, um desses dois caras aqui, tá? Então agora a gente consegue fazer de um jeito muito mais fácil o Go aceitar dentro de uma função dois ou mais tipos dentro dele, tá? Definindo o tipo a ser recebido, então eu tenho uma identity que eu posso receber também um tipo n. Esse tipo n ele pode ser implementado, ele pode ser definido antes, tá? Então eu posso falar que o tipo t, ele é o argumento que eu receber agora dentro da minha função vai ser desse mesmo tipo e o retorno da minha função vai ser esse tipo também. Então eu consigo fazer com que eu defina antes da minha função qual é o tipo que eu quero que ele retorne, qual é o tipo que eu quero que ele receba como parâmetro e qual é o tipo que eu quero definir dentro daquela função. Então, eu também posso ter o n, né? Igual eu falei, o n-type ele pode receber um argumento do tipo n e ele retornar um tipo n. Então eu posso receber qualquer tipo também, né, na minha função. Assim como eu posso definir que a minha função pode receber n parâmetros, n tipos de parâmetro, eu também posso falar, beleza, me manda qualquer coisa aí que eu aceito, tá bom? Então, utilizando essas funções, eu posso chamar o identity falando assim, ó, identity, eu quero que o tipo t seja do tipo string. Então, o tipo t, ele vai ser recebido como parâmetro e ele vai ser o meu tipo do retorno. Então, o output identity 1, ele recebe o entity que define string e recebe uma string como parâmetro. Que vai ser, qual é o tipo que vai ser o output identity 1? String, porque eu defini que t ele é string. E qual é o retorno na minha função? T, então ele vai ser string, tá? O output identity 2, ele recebe uma string, um identity que implementa int 16. E ele recebe um 1, 2, 3, 4. Que vai ser, qual é o retorno do meu output identity 2? Se eu falei que é int 16, t vai virar int 16. Eu recebo como parâmetro int 16. Qual que vai ser meu retorno? T, que é int 16. Então, quando eu defino o tipo antes, eu falo que qualquer coisa que receber o tipo T vai ser daquela implementação que eu falei.
Qualquer coisa que receber o tipo T, nesse caso aqui vai ser int 16 agora, por baixo ali dos panos, tá bom? Então eu também posso usar minha função anyType, que ele recebe aqui 1, 2, 3, 4, mas ele também pode receber uma string, tá? Então isso vai ser agora os N, o tipo N dentro do Go na versão 1.18, tá? Você vai poder implementar qualquer coisa ou receber quantos tipos você quiser dentro dessa função sem ter que fazer um switch case dentro dela, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei fazer um vídeo curto, mas não foi muito tão curto quanto eu esperava. Mas tomara que tenha dado pra entender, beleza? E vejo vocês no próximo vídeo com a continuação aqui dos generics em Go, beleza? Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Falou!